Tudo bom, pessoal? Sou Adriano, professor de artes. Pessoal, hoje vamos ver sobre a cor e a luz na arte antiga, que é um tema bem interessante. Peguem um caderninho e anotem, se possível. Vamos dar uma pensadinha um pouquinho juntos. A arte antiga, as pessoas conheciam todas as cores que conhecemos hoje? Eu posso explicar, posso possuir a luz ou a luz é um resultado? Existe uma escala de cor como uma escala musical? Vamos dar uma pensadinha e vamos responder agora nessa aula. Primeiramente, elemento formal, cor. Por que elemento formal? Porque ele forma exatamente as artes plásticas. Definição: impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos olhos. Portanto, a cor não é uma propriedade, sim um resultado. Veja bem, gente. Ela não é uma propriedade. Algo, ele não é verde, mas ele está verde. Ou seja, quando a luz ela vem de uma forma neutra branca, quando ela chega no objeto, ela reflete, ela tem uma divisão do seu espectro. Nessa divisão do espectro, algum elemento químico desse objeto, ele realça muito mais um desses espectros. Então, dessa forma, esse objeto ele vai tornar uma cor característica, ele vai ter uma cor desse objeto mesmo. Por quê? É a ação da reflexão. E eu coloquei aqui para vocês as cores primárias e secundárias. Fiz umas pequenas equaçõezinhas aqui, ó. Uma primária mais uma primária vai dar uma secundária, ou seja, se eu pegar uma primária amarelo mais uma primária vermelha, eu vou dar uma secundária, que é exatamente o laranja. E a mesma coisa as cores terciárias. Se eu pego uma primária e uma secundária, dá uma terciária. Se eu pegar essa primária amarela, essa secundária laranja, vai dar uma terciária, que é um amarelo alaranjado. Então, o círculo cromático é uma coisa bem fácil para a gente ter. Isso aqui é um macetinho para vocês utilizarem. A cor é um fenômeno físico e social, ou seja, recebemos no nosso contexto o significado da cor, a interpretação no meio. Exemplos: egípcios colocavam preto associado à morte, branco à pureza, vermelho à força, amarelo à eternidade, verde à regeneração, azul à vida. Uma coisa bem importante, gente, que a cor, ela depende muito do seu contexto. A gente vai ver que, de repente, aqui no Brasil, o amarelo pode ser alerta, mas, de repente, num outro país, o amarelo pode ser um outro significado, que nem na China, quem podia usar amarelo somente o imperador, outra pessoa não poderia usar amarelo porque poderia ser morto. Então, somente o imperador podia usar o amarelo. E aqui é uma cor natural. Então, cada contexto dá um significado, que nem nós temos o vermelho como alerta. Em outro local, o vermelho talvez seja uma coisa que permitido, de repente, não precisa usar o verde. Então, a gente fica muito nessa questão de contexto. Aonde a gente está, existem significados específicos que são passados para nós. E a cor entra nessa mesma forma. E lembrando que, dentro desse contexto, o que é contexto? O contexto é sua vivência, é onde você vive que tem todos os seus costumes. Isso se chama sociedade. Cor e luz. A cor e luz, primeiro, a cor é um fenômeno natural. Nós vemos que 7 cores produzidas pela natureza mediante a refração da luz branca. Exemplo, o arco-íris. Nós temos todas as cores. Pegando desde o começo do espectro até o final. A primeira cor à direita, vermelho, de laranja, amarelo, verde, azul, azul escuro, que é o índico, o anil, ou o roxo. Lembrando, gente, que quando terminou de chover, você tem aquele ar molhado, você vai ter vários pingos de chuva no ar ainda. Vai ter aquele vapor de chuva. E no momento que a luz do sol ela bate nesse vapor de chuva, ele vai fazer essa reflexão e vai proporcionar exatamente o arco-íris. E dentro dos arco-íris, o que nós temos aqui? Vermelho é cor primária, o amarelo é cor primária, o azul é cor primária, o laranja é cor secundária, o verde é cor secundário, o roxo é cor secundária. Se lembra que o azul é primária, só que entre o azul e o roxo, nós temos uma cor terciária. Então vai ter 3 cores primárias, 3 cores secundárias e vai ter uma cor terciária aqui no meio, que é esse azul misturado com roxo, que é esse azul escuro. Então nós vemos que a própria natureza já nos mostra exatamente aquilo que nós temos como cores padrões, essas cores que nós conhecemos hoje. Lembrando que 6 cores que nós temos primárias e secundárias, todo o resto de cores que nós temos é tudo uma mistura. 70% de um, 30% de um, 20% de um, mais 40% do outro. Então, todos os lápis de cor que você tem, os 6 lápis são as cores originais. O resto é tudo mistura que nós temos. E nós temos 5 elementos principais com relação à cor. Nós temos o primeiro elemento, que é matiz. O que é matiz? Matiz é a gradação da cor, ou seja, vamos pegar o exemplo do lápis de cor. Quando você abre a tua caixa de lápis de cor, que tem vários lápis, cada cor é uma matiz. Ou seja, cada cor ela tem uma unidade. É como se fosse uma escala musical. Nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas aqui nós temos o amarelo, nós temos o vermelho, nós temos o verde, nós temos o azul, descendo e subindo e descendo aquela escala cromática que eu coloquei ali para vocês nas telas anteriores. E nós temos outro elemento, que é o segundo elemento da cor, pigmento, que seria exatamente brilho. O que é o brilho?
Brilha é quando eu exponho alguma coisa a muita luz ou quando exponho esse objeto a pouca luz. Normalmente, quando é pouca luz, ele provoca um reflexo, ou seja, aquele pontinho branquinho bem no cantinho de qualquer objeto. E quando você coloca muita luz, aquele objeto ele vai deixar a cor muito forte, muito brilhante. Então, esse é o segundo elemento. E nós temos a saturação. O que é saturação? Saturação é o seguinte: se você está fazendo uma pintura com uma tinta à base de água, que nem uma aquarela, quanto mais água você passa na tinta, mais fraquinha ela vai ficando. Então, saturação é de uma cor mais forte até uma cor mais fraca, como fosse o agudo e o grave. Ou seja, eu tenho aquela cor bem forte que é o grave e ela vai ficando cada vez mais diluída, mais fraquinha, 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 quase desaparecer, fica transparente. Ela vai ficando aguda, então ela vai diminuindo o seu grau. E quando nós trabalhamos com uma tinta, vamos colocar óleo, por exemplo, quando a gente vai fazer a mistura de duas cores, gradativamente a cor padrão ela vai se diluindo, ela vai se transformando em outra coisa, ela vai se desaturando, ou seja, a saturação dela vai ficando cada vez menor. Ou seja, eu posso colocar um branco em cima, misturando, ela vai ficando cada vez mais clarinha, ou misturar outra cor. Então, dessa forma, a cor forte ela vai perdendo a sua força na cor e vai ficando cada vez se tornando outra coisa. Então, isso é saturação. Nós temos também a transparência. Por que eu coloquei uma propriedade prática? Porque é mais fácil você ver isso no momento que ela está sendo atuada. Quando uma cor é sobreposta a outra cor base, havendo uma interferência tonal, luz passa através. Já viram aquele papel celofane, gente? Que é aquele papel colorido que ele é transparente? Se eu pego um papel celofane, vamos colocar um papel celofane amarelo, e eu pego um papel celofane azul, no momento que eu coloco um atrás do outro, como eles são transparentes, eles vão passar a luz pelos dois. E o que vai acontecer? Vai acontecer uma mistura. Vai se tornar o quê? Vai se tornar um verde. Então, eu pego duas cores e misturo essas duas cores. Então, essa mistura que a luz vai passar pelas duas cores vai formar uma terceira luz, isso é chamado de transparência. Ou seja, existe uma atuação, uma mudança de cor. E nós temos agora a opacidade. O que é opacidade? Cobertura total de uma cor base, luz fica retida. Por exemplo, agora imagine você tem um amarelo pintado no papel aqui. E você pega vamos colocar um roxo bem forte e começa a pintar por cima. Só que você começa a pintar por cima e a cor de baixo não se mistura com a cor de cima. Ou seja, você cobre toda aquela cor e ninguém sabe que tinha um amarelo ali no fundo, porque a cor de cima cobriu totalmente. Então quer dizer que essa cor de cima, ela fez uma cobertura, ela reteu a luz. Ou seja, a cor de baixo não interferiu com a cor de cima. Então, nesse momento, existe a opacidade. Ele simplesmente apagou o que estava embaixo. Por isso que são propriedades práticas. E vamos agora voltar na história, vamos pensar um pouquinho na questão da antiguidade. Coordenada antiga, invenção da escrita até o ano 300 d.C. Lembrando que até o momento rupestre, a arte rupestre, ela funciona até o início da invenção da escrita. Da invenção da escrita até 300 d.C., esse período é chamado de Idade Antiga. E nesse período, a arte ela começou a se desenvolver um pouco mais. A arte ela sempre foi funcional como ferramenta, mas nesse momento ela se torna funcional com mais propriedade. Ou seja, os povos agora que já sabiam escrever, eles queriam representar a história de seus países. Eles queriam representar os costumes de seus países. Então a arte, ela se torna uma ferramenta muito mais abrangente. Então nós temos a questão dos egípcios, do pós-vida. E a questão dos gregos, eles utilizavam muito a linguagem para representar seus deuses também. E representar aquilo que tinha no contexto de vida deles. Nós vemos aqui uma imagem de um touro minoico, que nós temos acróbatas gregos aqui sobre o touro, e isso aqui é um festival em homenagem a Zeus. Então, quer dizer, está sendo retratado um pouco da mitologia, um pouco da religião que eles tinham. E nós temos agora cores conhecidas. Lembrando que cor pigmento é toda a cor que ela é retirada da terra. Ou seja, eu posso pegar algum elemento e eu misturo juntamente com algum diluente, pode ser água, pode ser clara de ovo, pode ser óleo, o que seja, eu misturo e produzo a tinta. Eu produzo através de uma coisa sólida, eu produzo um líquido que tem cor. Então isso é cor pigmento. Então nessa época aqui, nós tínhamos que cores conhecidas? O preto, o branco, o vermelho, o ocre, o verde, que são cores que estavam no dia a dia deles. Por que eu estou falando que o preto é cor? Você lembra que eu falei umas outras vezes que o preto é ausência de cor e o branco seria todas as cores juntos? Isso é cor-luz. Mas quando a gente entra em pigmento, eles são considerados cores porque eles são atuantes numa paleta de cores, eles são misturados. Então nós temos a associação do preto e branco com dia e noite, já era uma cultura de todos os povos da época. Nós tínhamos a associação do vermelho pelo sangue, porque eles sabiam do vermelho porque eles sangravam, então eles viam essa cor atuante neles.
E eles tinham um ocre, que era exatamente aquele amarelo escuro, que era a cor da terra, e o verde exatamente com relação à terra e com relação a folhas, que eles viam no seu dia a dia. Então isso eram elementos fáceis de ele encontrar no dia a dia e através desses elementos eles podiam fazer as cores. Lembrando que os egípcios, além de minerais, eles usavam também insetos e usavam o próprio sangue para fazer a mistura para produzir tinta. Então isso era um costume local, um costume que as pessoas faziam antes. Só que daí, como o Egito sempre foi uma referência no mundo antigo, sempre trouxe coisas inovadoras, eles fizeram uma coisa bem importante também na área da cor. Nós tínhamos a cor normal, o preto, branco, dia e noite, nós tínhamos o vermelho, que era o sangue, o ocre, o verde, que era a terra, flores e folhas. Mas de repente surge o azul. Lembrando vocês que ninguém conhecia azul da Idade Antiga. Os egípcios trouxeram o azul para o mundo. E eles fizeram a associação do azul com relação ao céu, Nilo, fertilidade e vida. E como é que eles acharam azul? Eles acharam um mineral chamado lápis lazuli e fizeram a extração mineral desse pigmento, e era uma coisa tão rara, tão rara, tão rara, que o lápis lazuli era vendido a peso de ouro. Então, pouquíssimas pessoas poderiam comprar. Então, ele se tornou uma riqueza. E nós vemos essa obra aqui nesse colar, na época do Egito, nós vemos essa pedra bem aqui no meio, e essa pedra está totalmente pura. E eles se admiraram tanto dessa cor, que eles fizeram uma outra inovação com relação a isso. Lápis lazuli, aqui é a pedra já polida, vocês podem ver aqui, extraída da terra, só que era muito caro eles fazerem a extração. E o que eles fizeram? Eles foram a primeira nação no mundo que fizeram uma cor por processo químico. Acredite se quiser, eles eram tão espertos, tão à frente do seu tempo, que eles conseguiram fazer uma reação química através de vários pigmentos para proporcionar exatamente esse azul. Eles fizeram a mistura da sílica, do cal, do cobre e do álcali com aquecimento, ou seja, eles colocaram num forno e aqueceram esses elementos se fundiram e produziram o primeiro azul por processo químico. Então agora o azul ficou um pouco mais barato e começou a chegar para mais pessoas. E fizeram então um azul sintético. E lembrando que o azul foi difundido para todo mundo conhecido da época, chineses, gregos, hebreus, mesopotâmios, indianos, árabes e nórdicos, ou seja, todos aqueles povos que tinham um tipo de comércio, rota comercial, que eles passavam pelo Mediterrâneo, passavam por todas as regiões costeiras, eles tiveram acesso e começaram a levar essas cores para as suas culturas e começaram a ser assimiladas essas cores. A gente vê aqui uma máscara de Tutankhamon, né? E nós estamos vendo ali o azul, que ele está um pouquinho fraquinho, mas azul misturado com ouro. Ele era tão valorizado que ele era muito associado à riqueza do ouro, então ele sempre era colocado em conjunto. E nós vemos que na antiguidade, antes do azul egípcio, não existia o termo azul, então ninguém conhecia. Homero, é interessante, Homero, quando ele está descrevendo o mar, ele colocou como um vermelho vinho, então para eles o azul podia ser até um estado de espírito, mas não era uma cor, então eles não podiam reproduzir o azul, por isso que eles não deram nome e não tinham uma sensação para ele. Então eles chamavam isso de vermelho vinho, você vê. E depois, quando o egípcio veio e fez essa transformação, tornou o azul uma coisa muito popular. Ok? Conseguimos dar uma entendida e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma questãozinha aqui. Responda no seu caderno, qual foi a principal inovação da cor no mundo antigo? Dá uma olhadinha lá, responde e eu fico aguardando. Já voltamos.
Aí o pessoal respondeu lá, manda o seu professor lá e nós vamos dar uma olhadinha, tá bom? Agora, gente, vamos pegar esse tempinho e vamos dar uma olhadinha no que o pessoal produziu nessa Idade Antiga. Vamos pelos povos mesopotâmios. Nós temos os babilônios. Os babilônios era um povo muito desenvolvido, eles faziam zigurates, uma arquitetura muito grande e eles apreciavam muito arte. Esse aqui é um mural, no caso é como se fosse um mosaico, né, feito em tijolos, e nós vemos aqui o azul, ele pintado, ele está bastante perdido por causa do tempo, mas a gente vê grande atuação do azul aqui, ele era totalmente coberto de azul. Então, os babilônios foram um povo que adotaram exatamente essa herança egípcia para a cultura deles e começaram a adotar azul em toda a sua arquitetura. Então, vocês vão ver, o Babilônia é atual Iraque. Dentro do Iraque, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver vários portais enormes, que todos com muita atuação do azul. Inclusive, Nabucodonosor, se não me engano, ele era uma pessoa que amava muito o azul. E nós temos aqueles sete jardins suspensos que tinha várias decorações que eram baseadas no azul. Então nós vemos aqui a figura do leão, que ele é muito valorizado da Idade Antiga como um ser muito forte. Então nós temos aqui ele em dourado, que era dourado vivo na época, e nós temos o azul como fundo, fazendo exatamente esse contraste bem grande. Nós temos os assírios, um povo um pouquinho mais antigo. Eles vieram lá no final do período novo dos egípcios. Nós temos também aqui, novamente, um estilo mosaico, né? Várias pedras azuis, aqui já é o lápis-lazuli mesmo. E nós temos um animal mitológico da cultura assíria. Então nós vemos o dourado e nós vemos o azul fazendo exatamente esse contraste. Lembrando que dentro da Idade Antiga, implantada pelos egípcios, sempre o dourado e o azul colocados juntos dava mais ou menos uma impressão com relação à realeza, então a importância, a grandeza. E isso para a época era uma fortuna e eles estavam fazendo isso por toda a Síria. Eles fizeram várias manifestações artísticas com esse cunho de materiais. Nós vemos aqui para frente uma tumba também, está lá no Museu Britânico de Londres, e nós vemos que exatamente a atuação do azul. O azul aqui já é um processo químico, então você já vê que é um azul um pouquinho mais liso. E nós vemos uma pintura feita em afresco, ou seja, foi pintado sobre uma superfície recém-feita, fresquinha ainda, e foi feita uma tinta à base de água ou clara de ovo. Então nós vemos aqui exatamente o uso do azul e o contraste exatamente do dourado com o azul. E nós vemos a questão do grego. Grego também aqui um afresco, poucas coisas foram preservadas do grego, e nós vemos aqui, levemente, a gente consegue enxergar esse azul aqui, ele feito aqui. Nós vemos um pouco da frontalidade ainda, já dando uma inovação, e a atuação do azul dentro da figura. É mais uma cultura grega que foi uma cultura super adiantada, que eles fizeram inúmeras coisas, mas eles pegaram lá do Egito, porque o Egito estava muito à frente do seu tempo. Ok, gente? Vamos fazer uma pequena prática, gente? Agora eu faço um desafio bem grande para vocês. Vocês vão ver como a limitação de cor é uma coisa muito grave. E vocês vão ver que na Idade Antiga, as pessoas elas tinham que fazer o que elas podiam. Lembrando que, nesse momento, eles queriam reproduzir o que eles estavam enxergando. Então, eles queriam fazer uma reprodução literal do que eles estavam vendo. E eles tinham poucas cores. Então, o meu desafio é o seguinte. Reproduza qualquer objeto que você tenha na sua casa e só utilize essas 4 cores aqui. Lanço o desafio para vocês. Qualquer objeto, somente 4 cores. Tenta lá e eu fico aguardando aqui. Até daqui a pouquinho.
Aí, pessoal, fizeram lá? Viram a dificuldade, a limitação muito complicada, né? Mas tenho certeza que vocês conseguiram. Manda para o professor de vocês e a gente vai dar uma analisadinha, ok? Pessoal, o que a gente viu hoje? A gente viu a questão de cor. A cor ela é separada entre cor luz e cor pigmento. A cor luz é aquela cor natural que vem do ar, que é exatamente aquela cor cheia branca, transparente, que ela, quando existe a refração, ela se divide em espectros e nós temos aquelas 7 cores, que são cores primárias, cores secundárias e temos uma cor terciária, que é aquele azul meio arroxeado. Nós vimos também com relação à cor pigmento, que a cor pigmento é exatamente quando você pega qualquer elemento da terra, qualquer elemento que você possa misturar um diluente e produz uma cor líquida, ou seja, um elemento líquido que é chamado de tinta, e isso é uma cor pigmento. E nós temos a interpretação da cor. O que é a interpretação da cor? É exatamente ligada à cultura que você está dentro desse contexto. Então, cada cultura existe uma forma de viver, existe uma forma de se portar, existem significados específicos, que nem nós temos, de repente, um aceno de mão aqui é uma coisa, em outro local o aceno de mão é outra coisa. Então, vários significados associados a qualquer coisa. E a cor, ela entra nesse contexto também. Então, a cor que se interpreta de uma forma aqui, lá do outro lado do país talvez seja outra forma, no outro país vai ser outra forma. E nessa forma da antiga também era assim. A cor era interpretada conforme o local que a pessoa vivia. Nós vimos também as cores da antiguidade. As cores da antiguidade, nós vimos o preto, nós vimos o branco, nós vimos o ocre, nós vimos o verde, nós vimos o vermelho, que eram cores que eram conhecidas. Só que, de repente, o que acontece? Tudo isso era um padrão, mas o Egito veio e fez uma inovação egípcia. Qual foi a inovação egípcia? Eles acharam o lápis lazuli, que era um mineral hiper caro, que era preço do ouro, eles conseguiram fazer a extração do pigmento azul. E eles deram o nome azul e trouxeram o azul para o nosso mundo. E eles fizeram uma associação à fertilidade, associação ao céu, associação ao Nilo, que era a base da economia deles, que eles eram totalmente uma base totalmente agrícola. Então eles trouxeram essa questão de vida. E o azul foi o quê? Assimilado por toda a cultura que existia na face da Terra. E quando nós tínhamos aqueles povos que eram grandes mercadores chineses, os povos nórdicos eram mercadores, toda a região do Mediterrâneo, que o pessoal saía em incursões, vendendo, trocando, fazendo, e eles começaram a pegar esse azul e começaram a espalhar. E todo mundo começou a adotar. E lembrando que o próprio egípcio fez a primeira cor por ação química, ou seja, eles fizeram a primeira cor sintética. Eles pegaram vários minerais, fizeram aquecimento dos minerais e conseguiram esse próprio azul que eles tanto queriam e fizeram dessa forma o azul um pouco mais acessível a todas essas culturas. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido aproveitado a nossa aula, tenham aprendido bastante e nos encontramos na próxima aula nesse mesmo local. Até, pessoal. Tchau, tchau.